Se me amais, if you love me, guardareis os meus mandamentos. you will keep my commandments. Se me amares, If you love me, guardareis os meus mandamentos. you will keep my commandments. Quem assim dizia era Jesus Cristo. Who are saying these words were Jesus. Quando ele falava com os seus apóstolos, When he was talking to his apostles, como nós sabemos, as we know, Jesus Cristo, Jesus Christ, ele veio à terra, he came to earth. ele veio ao mundo He came to the world através de Maria. through Mary. Maria ficou grávida. Mary conceived. Ficou grávida She was pregnant sem ter conhecido um homem. without knowing a man. Foi uma gravidez It was pregnant, misteriosa mysterious pregnancy, através do Espírito Santo through the Holy Spirit, de Deus. God. Ele nasceu He was born como qualquer criança as any other child, e ele cresceu. and he grew up. Aos 30 anos, On his 30 ele years, começou o seu he ministério. began his ministry. Ele começou o seu He mistério. began his ministry. Ele vinha pregar a palavra. He came to preach the word. Ele veio pregar a He mensagem. came to preach the Ele message. veio chamar o povo He came to call the people ao arrependimento. to repentance. Ao arrependimento. To repentance. Povo de Deus. People of God. E depois disso, After that, segundo a palavra, according to the word, ele foi perseguido. he was persecuted. Foi He perseguido was persecuted e morto. and killed. Ressuscitou He rose ao terceiro dia, on the third day, conforme as as the escrituras. scriptures. E ele apareceu He appeared aos seus to apóstolos, his apostles. que eram os seus discípulos. That were his Ele disciples. falou com eles. He talked to them. Ele conversou com He eles. talked to them, E ele disse: and he said, eu vou partir. I'll depart. Eu vou partir. I'll depart. Eu vou para onde eu vim. I'm going where I came from. Os discípulos Disciples, ficaram tristes. they were sad. Ficaram tristes. They were sad. Mas ele prometeu But he promised que haveria de pedir ao Pai that he would ask to para the que Father enviasse um so he could consolador, send the Comforter, o Espírito Santo, the Holy Spirit, que haveria de vir that would come dirigir os seus discípulos. to lead his disciples. E ele conversava com eles. And he was talking to them. Ele disse: And he said, se vocês me amam, if you love me, guardem os meus mandamentos. keep my commandments. Guardem os meus mandamentos. Keep my commandments. Jesus Cristo hoje, Jesus Christ today, ele fala conosco he's talking to us através da palavra. through the word. Nós somos os seus We discípulos. are his disciples. Somos os seus We discípulos. are his disciples. Ele está a dizer: And he's saying, se você ama Jesus, if you love Jesus, guarda os mandamentos dele. keep his commandments. Guarda os mandamentos Keep dele. his commandments. Você conhece os You mandamentos. know the commandments. Você conhece os You know mandamentos. the commandments. O que Deus quer What God wants que você observe. for you to observe, Povo de Deus, people of God, são tantos mandamentos. are plenty of commandments. Não roubar, Not steal, não matar, not to kill, não mentir, not to lie, não omitir informações, not to omit não information, guardar mágoa, not to hold maus bitterness, pensamentos, evil thoughts, maus desejos. evil desires. Povo de Deus, People of God, se você ama Jesus, if you love você Jesus, vai observar you will keep os mandamentos dele. his commandments. Os mandamentos dele. His commandments. Jesus Cristo, Jesus Christ, ele é o caminho, He is the way, ele é a verdade, He is the truth, ele é a vida. He is the life. Vamos ler juntos Let's read together no livro de João, in the book of John, capítulo 14. chapter 14. Vamos começar We'll start do from versículo 21 verse 21 a 24. to 24. Vou pedir ao irmão Isaac para ler para nós. Assim diz a palavra no versículo 21. A pessoa que aceita e obedece os meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai, e eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Povo de Deus, People of God, Jesus diz aqui Jesus says here que se você guardar os meus mandamentos, that if you keep my commandments, prova que me it ama proves that you love me, e ama ao meu Pai and you love my Father, e ama a Deus. and you love God. Povo de Deus, People of God, se você obedece aos mandamentos, if you obey the significa commandments, que você ama Cristo, it means that you love Christ. ama Jesus. You love Jesus. Não tem como você dizer que ama There is Jesus, no how to say I mas love você Jesus não obedece os mandamentos if you dele. don't obey His Você commandments. bebe, você bebe,
You drink. você prostitui, You commit prostitution. você é drogado, You drug. você é You consume ladrão, drugs. You steal. você é mentiroso, You lie. você guarda mágoa. You hold Não bitterness. tem como você There's no how. viver no pecado To live in sin, e ao mesmo tempo And in the meantime, amar a sometimes, Jesus. to love Jesus. Amar a Jesus. To love Jesus. Não tem como fazer There's isso. no how to do that. Continuando. Versículo 22. Então Judas, não Judas Iscariotes, perguntou: Senhor, como será possível que o Senhor mostre somente a nós e não ao mundo quem o Senhor é? 23. Jesus respondeu: A pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem e meu Pai a amará. E meu Pai e eu viremos viver com ela. Povo de Deus, People of God, Jesus disse aqui: Jesus said a here, pessoa que me ama, the person that loves ama me, meu Pai. loves my Father, E este vive and he lives na obediência aos in mandamentos de the Deus. obedience of God's Povo de commandments. Deus, People of God, eu gostaria de recordar I would like to remind you que você não está aqui por acaso. that you are not here by Você não chance. está aqui por You're acaso. not here by chance. Deus permitiu God allowed that que so você estivesse you aqui could be here para ouvir a palavra to dele, hear His para word, ouvir os conselhos to hear dele, His advice, para ouvir o que ele to quer hear what He wants que você faça for you to do, para ganhar o reino dos céus, to earn, to para gain dia viver com Deus. to live for God. Povo de Deus, People of God, a sua vida your life dia one day ela vai parar. will stop. Ela vai parar Will stop em qualquer das circunstâncias, in any occasion, na doença, in a sickness, acidente, accident. eu não sei, I don't know, mas vai acontecer. but it will A happen. sua vida vai parar. Your life E will stop. tudo o que você juntou nesta terra, All that you gathered in você this não world, vai levar consigo. you won't let it Você take não with you. vai levar You consigo. won't take with you. A única coisa The only que thing vai ficar consigo that will stay with é a you consciência, is the é a conscience, is obediência, the obedience. é aquilo que você fez nesta It's terra. what you did on this earth. Isto é que você vai levar This is consigo. what you're going to O take reino with you. dos céus, The kingdom of heaven ela existe. exists. Deus vive. God is alive. Deus vive. God is alive. Nós fomos feitos We've been made à imagem according to the e image semelhança de Deus. and similitude É of God. isso que a palavra That's diz. what the Bible says. Mas Deus But God não está aqui is not here como um homem. as a man. Ele manifesta-se He manifests como himself Espírito. as Spirit. Deus é Espírito. God is É Spirit. Espírito Santo. The Holy Spirit. Povo de Deus. People of A God. única forma The only que way nos faz, that makes us, que nos pode fazer that can make us tornar aos seus, to enter the kingdom of heaven, voltar a Deus, to get back to God, é viver no Espírito. is to live E in the para você Spirit. ser Espírito, And for you to be precisa Spirit, negar a You carne, need to deny the flesh, negar o corpo, to deny the body, negar as vontades da deny carne the lusts of the flesh, e submeter and to as subject vontades do Espírito to the Santo, will of the Holy Spirit. conforme o livro de Romanos, According to the book of capítulo Romans, 8, chapter 8, versículos 12 verse 12 a 14. up to 14. Você tem que negar o seu corpo. You have to deny your Tem body. que não negar os apetites do You corpo have to deny the e appetites of the flesh submetê-las and às subject them vontades do to Espírito the Santo. will of the Holy Spirit. Você tem que ser Espírito. You must be E Spirit. para você ser For Espírito, you to be Spirit, você tem que viver na you must obediência live in obedience de todos os mandamentos. of all commandments. Povo de Deus, People of God, nós orávamos há pouco tempo. we pray a short while ago. Agradecemos a Deus. Agradecemos a We Deus. thanked God. Depois pedimos perdão a Deus. After that, we asked forgiveness before Acredito God. que você fez uma promessa a Deus. I believe that you promised God. Prometeu a Ele You promised God não voltar a pecar not to return to de sin forma propositada. willingly. Maldito é o homem Cursed is a man que peca de propósito. that sins Você willfully. conhece a palavra, You know the word. conhece o amor de Deus, Know God's love, mas você vive no pecado. but you live in sins. Este homem é maldito. This man is A cursed. palavra de Deus diz: The word of God says o escândalo na igreja the offense in the church é inevitável. is unavoidable. É inevitável. It's unavoidable. Mas maldito é o homem But curses a man que cometer o escândalo. that can bring the offense. Que cometer escândalo. That brings the offense. Povo de Deus, People of God, se voltarmos um bocadinho if atrás, we turn a little vamos back, perceber we will understand que as escrituras that the scriptures, já diziam que Cristo the word is saying that havia Christ de morrer, would die.
havia de nascer would be born, e havia de ser morto. and would be killed, Havia de ser traído. and would be betrayed. Havia de ser He traído. would be betrayed. Mas as escrituras The scriptures, não disseram que seria Judas they didn't say that was a trair Judas Jesus. to betray Jesus. Não disseram isso. The scripture didn't say that. Nem foi uma predestinação. Nem foi predestinado. And it was not preordained. Simplesmente Simply, o Judas Judas, encheu-se de orgulho he was filled e with de pride ambição and ambition, e traiu Cristo. and betrayed Christ. Povo de Deus, People of God, o pecado na igreja, the sin in o the church, escândalo na igreja the offense in the é church inevitável. is Mas unavoidable. ai do homem But woe of a man cometer este who pecado. commits this sin, Deus não vai ter prazer nele. God will not be pleased with him. Deus não terá prazer nele. God will not be pleased with him. Povo de Deus, People of God, se amais if you love me, a Jesus, if you love Jesus, guardem os seus mandamentos. keep his commandments. Guardem os seus mandamentos. Keep his commandments. Ele nos ensinou há pouco tempo He taught us short while ago que amando a Jesus, that by loving Jesus, estamos igualmente we are equally a amar o Pai dele, loving his Father, que é o nosso Deus. that is our God. Povo de Deus, People of God, Deus é amor. God is love. Deus é amor. God is love. Se você não tem amor If you consigo, don't have love, você não tem Deus. you don't have God. Você não tem You Deus. don't have God. E como é que nós mostramos And how do we show it? o amor a Deus? The love towards Como é que God. nós mostramos How do we show que amamos a that we Deus? love God? É na obediência Is in the obedience aos seus mandamentos. to his commandments. É quando amamos Is when we love o nosso próximo, our neighbor, ao nosso irmão, our brother, como a nós mesmos. as ourselves. Povo de Deus, People of God, se eu tivesse que perguntar if I had to ask you o que você deseja para si, what you wish for o que yourself, você anseia, what you desire for qual é o yourself, seu sonho, what is your dream, vamos ouvir coisas we extraordinárias, will hear extraordinary coisas things, muito bonitas. beautiful things. Mas Jesus But ensina-nos: Jesus teaches us, se você if you ama a si próprio, love yourself, ame igualmente, love ame same way, igualmente love similarly ao seu irmão. your brother, Deseja o bem ao seu irmão. wish good thing to your brother, Aquilo que você gostaria what you would like que acontecesse consigo, would happen with you, acontecesse com seu irmão. would happen to your brother. Nós não podemos nos alegrar We cannot rejoice quando um vizinho nosso when our next ou door alguém que não gosta de or nós, someone that doesn't like cai, us falls, quando perde emprego, when loses quando employment, fica doente. when he gets sick. Este sentimento This feeling não é de alguém is not of someone que ama Jesus, that loves Jesus, que ama Deus. that love God. Deus é amor. God is love. Deus é amor. God is love. O amor The love não deve apartar de nós. cannot leave us. Nós devemos produzir amor We have to produce a love todo momento. every moment. Ame o seu próximo Love your neighbor como você ama a si as you próprio. love yourself. Povo de Deus, vamos saltar People of God, let's jump para o livro de 1 João. to the book of 1 John. 1 João capítulo 4, 1 John chapter 4, versículo 7. verse 7. 1 João capítulo 4, 1 John chapter 4, versículo 7. verse 7. Sim, irmão Isaac. Tem aí um subtítulo. Agradecer que considerasse. 1 de João, capítulo 4, versículo 7. O subtítulo diz assim: Deus é amor. Povo de Deus, People of God, Deus é amor. God is love. God is love. Deus é amor. Se você não ama seu próximo, If you don't love your neighbor, você não ama you Deus. don't love God. Como você vai amar a Deus? How can you love God? Uma pessoa que você nunca viu A person that you have never seen, e dizer que não ama seu irmão. and you say that you Você don't não love your consegue brother. amar seu irmão Can't love your que brother está consigo todos os that dias is with you every e day, diz que ama Deus. and you claim to love Não é God. possível. It's impossible. Você só pode estar a mentir. Can be lying. Você mostrará o amor a You'll Deus show the love to God, amando o seu próximo. loving your neighbor. Seu próximo Your neighbor pode ser alguém may be que somebody quer te ver morto,
que quer te ver that morto, want to see you dead, que te deseja mal. wish you evil or bad O seu things. próximo Your neighbor pode ser alguém may be somebody que luta consigo. that fights with O you. seu próximo Your neighbor pode ser seu vizinho, can be your next seu door, colega de trabalho your work colleague que não gosta de si. that doesn't like you, Mas você tem que amar a ele. but you have to love him. Deixa que ele não te ame, Let him not love you, mas você faça a sua parte. but do your part. Ama ele. Love him. Amar a ele To love him é desejar o bem a ele. is to wish him good. É desejar o bem a ele. Is to wish him good. Versículo 7. Versículo 7. Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Povo de Deus, People of God, Jesus diz aqui: Jesus says here, amemo-nos uns aos outros, let's love each other, porque o amor é de Deus. because love is Deus of é God. amor. God is love. Deus amou o mundo God loved the de world tal forma to the extent que deu o seu Filho, of sending his only o son, único Jesus Cristo, only Jesus que Christ, veio à that terra he came on the earth para morrer por nós. to die for us. Ele entregou a sua própria vida He gave his own para que life nós não morrêssemos so that we could never die eternamente. everlastingly. Este é o amor de Deus. This is God's love. Continuando. Quem ama é filho de Deus e Quem conhece a Deus. Quem ama Who loves é filho de Deus. is son of God. Povo de Deus, sublinhem isso. People of God highlight Quem that ama word. Who loves é filho de Deus. is son of God. Logo, Then, nem todos nós not all of us somos filhos de Deus. are children of God. Somos filhos de Deus. Are children of A God. palavra diz aqui, The word says de here forma muito clara, clearly que só é filho de that Deus is only son of aquele God que ama o seu próximo. who loves his neighbor. Que ama o seu Who próximo. loves his neighbor. Este aqui é o filho de Deus. This one is a son of God. Continuando. Versículo 8. Quem não ama não conhece a Deus. Quem não ama, Não conhece a Deus, não conhece a Deus. pois Deus é amor. Pois Deus é amor. Povo de Deus, People of God, nós somos provocados, we are provoked, somos perseguidos. we are As persecuted. pessoas falam mal de nós People speak evil against por us ou por outro motivo. by one or the other Mas motive. o que me consola, But what comforts me, no meu caso em particular, talking about myself é que alguém particularly, quando me faz um mal propositado, is that when somebody does evil willingly, eu simplesmente digo assim: I just say this word. este não conhece o amor de Jesus. This person doesn't Não know the conhece o love of amor de Jesus. Jesus. Doesn't know the love of Porque se Jesus. conhecesse, Because if he não knew, havia de me perseguir, he wouldn't persecute me. não havia de falar mal de mim. He wouldn't speak evil Isto me against me. consola muito. It comforts me a Me lot. ajuda a ter forças. It helps me to gain Eu strength. não guardo no coração And I don't keep it in my por heart causa do amor de Jesus. because of love of Jesus. Quem te faz mal, Who does evil, quem te persegue, who persecutes não you, conhece o amor de Jesus. doesn't know the love of Porque se Jesus. conhecesse Because Jesus, if he knew Jesus, conhecesse a Deus, If you knew God, saberia que é amor. he would know Deus what's é love. amor. God is love. Não havia de perseguir, He wouldn't persecute não you. havia de fazer mal. He wouldn't do evil. Simplesmente, Simply, esta pessoa não tem this luz, person doesn't have não light, conhece Jesus, doesn't know Jesus, não conhece Deus, doesn't know God, porque não tem amor. because doesn't have love. Continuando. Versículo 9. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. Povo de Deus, People of God, foi desta forma was this way que Deus mostrou o amor that God showed the love ao mundo. to the world. Mandou ao mundo He sent to the o world seu Filho his unigênito only son para que ele viesse morrer por nós. so he could come and die Ele for us. pagou o preço. Pay the price. Ele pagou o pecado. Pay the sin. Povo de Deus, People of God, Deus é amor. God is love. Deus é amor. God is love. Versículo seguinte. Versículo 10. E o amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele
os nossos pecados fossem perdoados. Povo de Deus, People of não é God, você que amou a Deus it's not primeiro. you who loved God first. Não é você que amou a Deus primeiro. Isn't you who loved God Ele first. amou você He primeiro. loved you first. Ele te conhece. He knows you. Conhece o seu He pensamento. knows your thoughts. Conhece o seu He coração. knows your heart. Deus te conhece. God knows you. Deus te conhece. God knows you. Mais do que você próprio. More than yourself. Mais do que você próprio. More than yourself. Versículo seguinte. Verse 11, versículo 11. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Povo de Deus. People of God. Ele diz aqui. He says here, E chamou-nos com muito carinho. and He called us with Amigos. love, friends. Se foi assim If it was like que that, Deus nos amou, that God loved us, nós também temos que amar de volta. we also have to love Him Temos back. que amar de We have to volta. love Him back. Não importa o que a pessoa faz para Doesn't si. matter what the person does for you. Repara para ele Look at him como uma pessoa inocente. as if you're an innocent Porque se person, ele conhecesse a Jesus, as if doesn't know Jesus, conhecesse o amor de as if Jesus, doesn't know the love não of haveria Jesus. de fazer o mal Because if it knew the love of Jesus, que would ele it do faz evil consigo. that He does for you? Ame o seu próximo. Love your neighbor. Ame o seu próximo. Love your neighbor. Ama Deus Love God e a sua justiça. and His E righteousness, todo o resto and all the rest lhe será acrescentado. shall be added to Povo de you. Deus, People of God, a nossa grande preocupação our great worry tem que ser com a vida eterna. must be with everlasting Porque a vida life, eterna não acaba. because eternal life never Mas ends. esta vida acaba. But this life ends. Esta vida acaba. This life A ends. vida eterna não acaba. But eternal life never ends. Conserva o seu coração. Keep your heart. Conserva o seu coração. Keep your heart. Não é fácil às vezes não zangar. It's not easy sometimes not to get Não angry. é fácil às vezes não se preocupar com a vida. Não é fácil às vezes não se preocupar com a vida. It's not easy for sometimes not to worry for life. Mas o mais importante, But the most important, você não pode colocar as coisas no coração. you mustn't put these things in your Não heart. pode guardar no seu You coração. mustn't keep it in your heart. Porque o seu coração Because your heart é a casa do Espírito is Santo. the house of the Holy É o Spirit. templo do Espírito It's the Santo. temple of the Holy Spirit. Deus já mora em si. God is loving you. A sua casa tem que estar limpa. A sua casa tem que estar limpa. His house must be O clean. seu coração tem que estar limpo. Your heart must be clean. Povo de Deus, People of God, ame a Deus love God e a sua justiça. and His righteousness. Deus é amor. God is love. Jesus disse: Jesus said, se me amais, if you love me, guarda os meus mandamentos. keep my Ele commandments. disse para os seus He discípulos, said to His disciples, que eram os seus that apóstolos, were His apostles, e ele instruiu a eles and He instructed them para que fossem pregar o so they evangelho could go and preach the gospel aos quatro cantos do to mundo. the four corners of the world. Você tem que fazer o mesmo. You have to do the same. Você e eu temos que fazer o mesmo. You and I have to do the same. Temos que falar de You Jesus, have to talk about Jesus, testemunhar da sua vida, testifying about His life, testemunhar do seu amor, testifying about His para que His mais love, pessoas so that many people possam conhecer a Deus, may know God, possam conhecer o amor de may Deus. know the love of God. Em nome de Jesus In the Cristo. name of Jesus Christ. Palmas para o Senhor Jesus. Clap the hands for the Lord Jesus.